Cláudio Nicolini se despede lá, eu sigo daqui. Boa semana para nós, informação e prestação de serviços. Seguimos juntos pela próxima meia hora. O Band Cidade chega nesta segunda-feira, segundona, imagens ao vivo de São José dos Campos. Faz 23 graus na cidade neste momento. Conversa comigo, mensagens liberadas. Sua participação pelo 99716-8021. Estamos também na internet, acesse bandvale.com, em frente. O abrigo no centro de São José dos Campos, que foi destruído por um incêndio criminoso, segue interditado. 4 pessoas que moravam no serviço morreram e outras 9 ficaram feridas. Os corpos das vítimas ainda não foram liberados do IML, o Instituto Médico Legal. Exames odontológicos e de DNA serão feitos. Já o suspeito, de 42 anos, de colocar fogo, atear fogo, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Uma loja de noivas ao lado do abrigo também teve prejuízos. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um homem chega de bicicleta e coloca fogo em um sofá que estava na frente de onde funcionava um brechó do abrigo. As chamas se alastraram rapidamente. O local ficou completamente destruído. Das 22 pessoas que viviam na comunidade Consoladora dos Aflitos, no centro de São José dos Campos, 4 morreram e 9 ficaram feridas. Um bombeiro que atuou no incêndio teve queimaduras de 2º grau nas pernas. O local fechado, né? Então a retirada dessas pessoas teve que ser feita com bastante cuidado. Algumas necessitavam de cadeiras de rodas, inclusive estavam cadeiras de roda. Dificultou um pouco a retirada das equipes, mas o trabalho foi feito de maneira rápida. Está interditado, né? E agora os responsáveis, né, pelo prédio então irão fazer então toda a recuperação. O prédio ele não está em situação de colapso, mas ele está todo comprometido, tanto cobertura, né, a parte elétrica e hidráulica, o funcionamento dele está todo comprometido. A polícia já sabe que o incêndio foi criminoso. Um homem em situação de rua de 42 anos foi o responsável por colocar fogo no abrigo. Ele foi preso a poucos metros daqui e aparentava estar sob efeito de drogas. Ele confessou a autoria, foi conduzido aí para a central de flagrante, onde foi autuado em flagrante. Ele já tinha algumas passagens criminais, informações preliminares, ele tinha tido uma desavença com alguém aqui no brechó, ao lado, e por vingança veio na madrugada e realizou um incêndio aqui, né? Criminoso. De acordo com os responsáveis pelo abrigo, Leandro Rangel Vilela chegou a ser atendido na comunidade por 2 anos. Na manhã de ontem, os responsáveis tinham pedido para que ele não viesse sob efeito de drogas. Que além de ter sido acolhido na instituição, quando precisou, encaminhamos para a internação em comunidade terapêutica, saiu, acolhemos para dar o apoio para recomeçar a vida dele. O incêndio também atingiu imóveis que estavam ao redor. Essa loja foi a mais afetada. Perdi mais de 200 vestidos de festa e madrinha. Foi danificado ali mais uns 150. De acordo com a fundadora do abrigo, a comunidade estava com toda a documentação em ordem. Agora ela afirma que vai precisar encontrar formas de continuar atendendo a população em situação de vulnerabilidade. Essa casa não é minha, vou ter que reformar essa casa, entregar para o dono e ainda arrumar, né, um outro lugar para continuar acolhendo os que estão bem. Prejuízo material essas pessoas conseguem reverter, recuperar, mas essas vidas perdidas neste pesadelo vivido em São José dos Campos, 4 pessoas mortas, né? Muito triste. Imagens de monitoramento registraram o momento em que o homem colocou fogo num prédio ao lado do abrigo e causou um incêndio. Esta imagem mostra o momento exato que o homem entra num brechó ao lado do abrigo, por volta da 00:30 desta segunda-feira. Ele coloca fogo em um sofá, sai dali, sobe numa bicicleta e deixa o local. Minutos depois, uma chama indica o fogo. O clarão aumenta. Por volta da 00:52, as chamas já consumiam o prédio. 1h02 da madrugada. Equipes do Corpo de Bombeiros chegam ao local. 2 pessoas de 40 e 24 anos morreram soterradas nesta segunda-feira enquanto trabalhavam nas obras para a instalação de uma tubulação da Sabesp em Ubatuba, no litoral norte. O caso foi no bairro Itamambuca. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram funcionárias de uma empresa terceirizada da companhia. Parte da estrutura que havia sido cavada cedeu
e os homens foram soterrados. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas os dois não resistiram e morreram. E a frente fria prevista para chegar na nossa região perdeu a intensidade. A condição típica do verão com dias quentes e chances de chuva continua. Choveu bastante neste fim de tarde. Informações que chegam ao vivo com o Leandro Sampaio, um panorama dessa chuvarada na nossa região, principalmente em Taubaté. Inclusive, a Defesa Civil da cidade divulgou um balanço que mostra os estragos causados por lá neste início de noite. Né, Leandro? Boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você também, muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Olha só, eu estou aqui na zona oeste da cidade de São José dos Campos. Por aqui a chuva parou agora há pouco, mas no centro da cidade ainda chove e por lá a chuva foi bem forte, viu? Mas não tem nenhuma ocorrência até o momento. As ruas ficaram parcialmente alagadas apenas. Já moradores de Cunha e Queluz receberam um alerta da Defesa Civil de chuva, então de chuva por ali com risco severo, viu, Otávio? Isso ali na cidade de Cunha e na cidade de Queluz. Já em Taubaté, como você mencionou, houve aí relatos de uma queda de árvore ali na Avenida John Kennedy, no Jardim das Nações. Por lá, os moradores estão até sem energia elétrica, viu? Moradores mandaram também para a gente aí ainda registros de quedas de árvores na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva. Houve também estragos ali na região da Avenida de Itambé, no bairro do Belém. Ainda ali motoristas e moradores vão precisar ter muita paciência na cidade de Taubaté, olha, porque também teve quedas de árvores ali na estrada que liga Guaratinguetá a Cunha. E de acordo com a Defesa Civil, o balanço até o momento é de 14 quedas de árvores por lá. E a IDP já até reforçou a equipe para trabalhar no final da noite de hoje. Viu, Otávio? É com você no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. Equipes da IDP, da Prefeitura e da Defesa Civil seguem nas ruas de Taubaté depois dessa chuvarada no final da tarde desta segunda-feira. Os detalhes da previsão do tempo com a Aline Araújo. Oi, Aline, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria presente no oceano vai continuar interferindo no tempo da nossa região durante toda essa semana. Não será suficiente para baixar as temperaturas ainda, portanto vamos continuar com tardes quentes, sensação de tempo abafado, mas a previsão é de pancadas de chuvas em praticamente todo o Vale do Paraíba. Os volumes nas áreas em azul claro do mapa serão baixos, pouco expressivos, mas nas áreas em azul escuro teremos chuvas de até 30 milímetros, podendo vir acompanhada de temporais no período da tarde. As temperaturas mínimas de amanhã serão de 19 graus em Arapeí e 21 em Caraguatatuba. As temperaturas máximas seguem mais elevadas ainda na região central aqui do Vale, 32 graus em Cachoeira Paulista, 28 em Paraibuna e 25 em Ilhabela. A terça-feira vai ser marcada por pancadas de chuvas ao fim da tarde em toda a nossa região. Em Cruzeiro teremos chuvas expressivas de até 30 milímetros, 30 graus de máxima, 32 em Roseira também com uma chuva um pouco mais volumosa e em Natividade da Serra pancadas isoladas de baixo volume e máxima de 29 graus. Falando sobre o litoral norte, vamos permanecer com o mar calmo durante toda essa semana. Também nesta terça-feira, ondas que não passam de 1 metro de altura e rajadas de vento de até 25 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. O resultado dos exames do Instituto Médico Legal sobre a morte do jovem Vinícius Rodrigues da Costa, encontrado morto num rio em São Luís do Paraitinga no mês passado, foi liberado. Segundo a polícia, a causa da morte foi afogamento sem registros de lesões corporais. Neste fim de semana, familiares da vítima fizeram um protesto. Eles pedem o esclarecimento do caso. Familiares de Vinícius Rodrigues da Costa, de 18 anos, saíram em carreata de Taubaté e seguiram até São Luís do Paraitinga. O jovem foi encontrado morto no rio Paraitinga. Ele estava na cidade durante o Festival de Marchinhas, que antecede o Carnaval, quando desapareceu. A gente não tem respostas, né, do que aconteceu com o Vinícius, como ele foi parar dentro daquele rio, né? E
a gente busca justiça e a gente vai fazer isso até o final. Então tudo isso é muito angustiante, assim, é uma dor assim imensurável. Eu não consigo falar para você hoje essa dor que eu e a minha família e os amigos estamos vivenciando. Com cartazes e faixas, o grupo que usava camisetas brancas cobrava o esclarecimento da morte de Vinícius. Hoje a polícia divulgou que o resultado dos exames do IML, o Instituto Médico Legal, foi liberado. O documento aponta que a causa da morte foi afogamento e que não havia lesões no corpo da vítima. Segundo a polícia ainda, o exame toxicológico ficou prejudicado. O caso é investigado. A gente quer que as pessoas que cometeram esse ato que sejam responsabilizadas por isso. É o que hoje a minha família clama por isso. O caso foi em 16 de fevereiro, quando Vinícius desapareceu em São Luís do Paraitinga. O corpo dele só foi encontrado 4 dias depois. Moradores de Taubaté reclamaram da qualidade da água entre ontem e hoje. O aspecto com a cor marrom preocupou a população. Segundo a Sabesp, responsável pelo serviço na cidade, houve uma interrupção no fornecimento de energia neste domingo, o que impediu a captação de água e o tratamento e causou danos também no sistema de bombeamento. De acordo com a companhia, privatizada pelo Estado, durante a recuperação do sistema, a alteração no padrão visual da água pode ocorrer, mas que isso é temporário e não representa risco à nossa saúde, mas um baita susto. O morador que abre a torneira e se depara, encontra com a água nessa cor aí, com certeza uma preocupação para os moradores em Taubaté. 2 pessoas foram flagradas em cima de vagões de um trem ontem à noite em Taubaté. Foi ali perto da rodoviária velha, na Praça Doutor Barbosa de Oliveira, na região central da cidade. Moradores relataram que os 2 se divertiam enquanto corriam em cima dos vagões. O trem estava parado no momento, um perigo e também uma baita irresponsabilidade. Por nota, a MRS, responsável pela malha férrea, disse que não houve feridos ou qualquer comprometimento das cargas ou no tráfego dos trens. Segundo a empresa, ações de conscientização são feitas para evitar casos como este. Interação no Band Cidade, mensagens liberadas pelo 997168021 e a sua participação no BC. Bora conversar um pouquinho nesta segunda-feira. Cláudio Naresi, em Tremembé. Boa noite, meu amigo, sempre elegante. Valeu demais, Cláudio. Estamos aqui juntos assistindo o programa, eu e minha esposa Ana Paula. Um grande beijo para toda a família, beijo para esse casal querido. Valdinei, em Taubaté. Boa noite, Baldim. Eu estou em Taubaté e minha mãe Maria José está em Lorena. Nós 2 estamos ligados neste excelente jornal. Parabéns a todos da Band Vale. Valeu, família, pela companhia. Morel, lá em Pindamonhangaba. Boa noite, meu amigo Otávio. Eu e minha mãe, Dona Cida, gostamos muito do jornal. Manda um beijo para ela. Beijo, Dona Cida. Grande abraço para você. Valeu, Morel, pela companhia. Lourdes, lá em Caçapava. Boa noite, Otávio. Meu marido José Carlos e eu não perdemos um dia deste jornal. Valeu demais, Lourdes, pela companhia. Pessoal ligado no BC. Um caminhão tombou nesta segunda-feira na rodovia Oswaldo Cruz. O acidente foi na altura de Ubatuba, no quilômetro 82. O veículo interditou a faixa sentido Vale do Paraíba na subida. Houve operação Pare e Siga no trecho. Um guincho do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, foi acionado para a retirada do caminhão. No trecho de serra, a circulação de veículos de carga é proibida. Um caminhão e um carro de passeio se envolveram em um acidente nesta tarde na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba. O caminhão bateu em um poste que foi abaixo com o impacto. O helicóptero Águia foi acionado. Uma pessoa ficou ferida, presa nas ferragens e conseguiu ser resgatada. Também uma confusão logo ali na chegada de Pindamonhangaba, quando o motorista sai da rodovia Presidente Dutra para acessar a cidade na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Muito bem, seguimos com o Band Cidade desta segunda-feira. Eu vou direto para o estúdio da Rádio Band Vale FM conversar com o Vande Venino, que atualiza para a gente as condições das principais rodovias que cortam a nossa região nesta segundona. Vande, querido, boa semana para nós, boa noite. Boa noite, boa semana para você também, Otávio. Olha, você falava aí a respeito daquele caminhão que tombou no quilômetro 82 da rodovia Oswaldo Cruz, no sentido Taubaté, ali por volta das 11 horas da manhã de hoje.
A via ficou interditada durante toda a tarde, foi liberada agora às 5h20 da tarde. Portanto, a situação da Oswaldo Cruz no momento é de tráfego normal sentido Taubaté, intenso sentido Campos do Jordão, com tempo instável e visibilidade reduzida. A situação da rodovia Presidente Dutra hoje também foi bastante complicada, com um veículo de carga especial passando pelo vale, um transformador que acabou provocando aí no sentido Rio de Janeiro um congestionamento que chegou a 10 quilômetros, porém no momento a Dutra no sentido Rio de Janeiro tem trânsito que aos poucos vai se normalizando. Temos também no sentido São Paulo da Dutra, em Taubaté, lentidão com pontos de retenção do 104 ao 107, próximo à pista, pela pista expressa por excesso de veículos. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro liga Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal sentido Taubaté, intenso no sentido Campos do Jordão, tem tempo instável, visibilidade reduzida e com pistas escorregadias, o motorista deve redobrar a atenção ao volante. Na Rio Santos, trecho de Bertioga a São Sebastião, quilômetro 211, altura do Riviera, tráfego normal nos dois sentidos. A Ayrton Senna tem lentidão sentido interior do 16, quilômetro 16 ao quilômetro 22, devido ao alto fluxo de veículos. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações, 30 minutos de espera em São Sebastião e 2 horas de espera para quem aguarda em Ilhabela. Volto com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. E a Prefeitura de Taubaté deu um prazo de 2 meses para a conclusão das obras na cratera da Avenida Antônio Filadelfo Pinto, no bairro da Estiva. Segundo o município, o trabalho de recomposição da galeria de águas pluviais já começou. O serviço é emergencial. Um pregão foi aberto pela Prefeitura para fazer futuramente a substituição da tubulação por materiais de concreto. No final de janeiro, com as fortes chuvas, um buraco de 4 metros de profundidade engoliu o asfalto. E foi isso que aconteceu na época. Essas são nossas imagens de arquivo lá no bairro da Estiva. Preocupação também para os moradores, mas a situação que já é normalizada e os trabalhos que seguem por lá. Profissionais da área da educação física podem participar de um programa de capacitação para o desenvolvimento paralímpico em Caraguatatuba, no litoral norte. O curso começa amanhã e vai até sexta-feira. Os interessados ainda conseguem se inscrever lá na hora, no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves, na Avenida José Herculano, número 50, no Jardim Britânia. São 200 vagas abertas. O projeto é do governo do estado e quer incentivar o esporte paralímpico nas modalidades de atletismo, futebol de cegos, natação, tênis de mesa, vôlei sentado e basquete em cadeira de rodas. 17 mil pessoas que estavam inscritas nos concursos públicos cancelados este ano pela Prefeitura de Taubaté já podem pedir o dinheiro pago na inscrição de volta. O processo de reembolso começou nesta segunda-feira. Nas redes sociais da Prefeitura, um vídeo foi publicado hoje com um passo a passo que os inscritos devem seguir para o cadastro no site do município para o acesso a esse dinheiro de volta. Intervalo rápido no Band Cidade, agora às 7 horas e 7 minutos. Continue com a gente até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Tiago, me dá um Vale Cap aí e qual a diferença desses dois? É igual, só que esse você paga no seu Pix e já sai no seu nome. E sempre tem ganhador na cidade. E eu sou pé quente, viu? Um Corolla mais 150 mil? Tô dentro! No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto em cada. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$1.500. E no quarto sorteio, um Corolla mais 150 mil reais de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Quando alguém fecha os olhos para o perigo da dengue, todos corremos o risco de não abri-los nunca mais. A dengue mata, por isso é importante evitar que o mosquito nasça. Elimine água parada nos vasos e ralos. Limpe bem as calhas, tampe o lixo e as caixas d'água e descarte os pneus corretamente. Quando todos abrem os olhos para a dengue, quem morre é o mosquito. Prefeitura de São José dos Campos. Com a definição das equipes classificadas para as quartas de final, os torcedores da nossa região vão acompanhar uma nova edição do Clássico do Vale na Série A2 do Campeonato Paulista. O Burda Central e a Águia do Vale se enfrentam neste sábado às 5 da tarde no Martins Pereira. É o primeiro de 2 jogos. O segundo acontece no Joaquinzão na quarta-feira da semana que vem, às 8 da noite. Os horários foram definidos hoje.
No fim de semana, as duas equipes venceram na última rodada da primeira fase da competição. 5.000 torcedores lotaram o estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, para a partida da Águia do Vale contra o Oeste no sábado. Os dois times se enfrentaram na última rodada da primeira fase da Série A2 do Paulista. O primeiro gol do São José, ainda no primeiro tempo, foi anulado pelo árbitro. Depois de um escanteio, o Jefferson Lima marcou, mas a arbitragem deu falta do volante no goleiro. No segundo tempo, o Michael Paulista batalhou, pegou a bola, passou para o Bruno Menezes, que fez bonito e mandou no cantinho do gol. Fim de jogo, 1-0 para a Águia contra o Oeste. São José classificado para as quartas de final. Série 2 é isso aí. Série 2, os times que chegam são os times que realmente colocam esse espírito. Sofrem, mas vão lá, fazem o seu gol e sabem sofrer e administrar o resultado. Então, acho que foi um resultado que eles estão de parabéns, fizeram tudo aquilo que treinaram. O Taubaté também fez bonito neste fim de semana. O Burro da Central venceu o 15 de Piracicaba e está garantido nas quartas de final da Série A2 do Paulista. No rebote, Gutierrez abriu o placar para o Taubaté no primeiro tempo. Na volta, Venuto cortou a marcação e Rasteiro marcou o segundo para o Burro da Central. Menos de 2 minutos depois, de fora da área, golaço do Gutierrez, o terceiro do Taubaté. No finalzinho, o 15 de Piracicaba marcou o primeiro gol da equipe, mas não conseguiu reverter o placar. Final 3-1 para o Taubaté. Todos sabemos, né, o quanto foi duro, né, a nossa caminhada até alcançar essa classificação para a próxima fase. O time foi muito equilibrado assim durante toda a competição, então a gente fica muito feliz assim com o desempenho deles que eles tiveram, mas acima de tudo com o equilíbrio que eles tiveram emocionalmente, lidar com tudo isso. O confronto entre Taubaté e São José não é um jogo qualquer, não é um jogo como os outros. Todos os jogos são importantes, são difíceis. Mas no confronto entre Taubaté e São José, nós sabemos que é um confronto diferente. E que nós temos que ter um comportamento de quem quer sair vencedor para poder seguir no mata-mata. À medida que as coisas vão acontecendo, o sonho vai se tornando mais realidade, né? E quem sabe a gente não consiga, né, um feito, né, tão grandioso como seria esse. Expectativa, né? Hoje, a partir das 8h30 da noite, a Band estreia a novela Beleza Fatal. Um clássico que reúne o que a gente mais gosta, a luta entre uma mocinha em busca de vingança e uma vilã sarcástica. Cheio de estrelas no elenco, a novela traz um maior dinamismo no desenrolar dos capítulos e a cada dia uma surpresa. É uma super estreia. Para uma boa novela prender o público, alguns elementos são importantes. Um bom enredo e excelentes atores. Isso é fundamental numa novela. Bons personagens, com certeza. O ator também tem que incorporar aquele personagem e nos prende muito. Romance, né? Uma história boa. Comédia. Romance também, né? A teledramaturgia tá de volta à Band. Beleza Fatal tem um enredo forte e com um elenco de peso. E uma trama muito envolvente. Eu vou tirar tudo deles. Nome, fama, dinheiro. A gente vai fazer isso. A gente tá junto nessa. Com essa família aqui, ninguém pode. O público já tá ansioso para acompanhar uma história cheia de emoções e reviravoltas. Beleza Fatal já estreou no streaming e agora chega à TV aberta, trazendo um novo tom para as novelas. A trama gira em torno de Sofia, interpretada por Camila Queiroz, que busca vingança contra a prima Lola, vivida por Camila Pitanga. No meio do caminho, segredos do passado e um amor inesperado podem mudar tudo. A novela foi escrita por Rafael Montes. O escritor já é um nome conhecido na literatura. Faz sua estreia no ramo das novelas, propondo um formato dinâmico que promete chamar a atenção do público pela inovação. Quis fazer uma novela sobre o mundo da beleza, da estética, da cirurgia plástica. E é uma novela de suspense, com muitas viradas, mas é também uma novela muito divertida, que eu acho que as pessoas vão gostar. Então, chegar na TV aberta, chegar para um público mais amplo, que vai se apaixonar pela Lola, vai torcer pela Elvira, vai sentir a indignação da Sofia na vingança dela, eu acho muito legal, acho uma alegria. Então, tomara que as pessoas assistam Beleza Fatal na Band. A novela vai ganhar ainda mais capítulos para a TV aberta. Beleza Fatal foi uma novela pensada para o streaming em 40 capítulos. Na TV aberta ela vai ter um pouco mais de capítulos, porque justamente a duração do capítulo vai ser um pouco menor. Então na Band vão ser um pouco mais de 40 capítulos. Mas é uma história que ela tem muitas viradas e ela vai num ritmo que eu acho muito interessante e muito ágil.
Muito legal, eu tô ansioso. Band Cidade vai para o intervalo e volta em instantes. Seguimos na expectativa para a super estreia da Band desta noite. Logo mais, a vilã Lola chega para infernizar a vida da família Argento. Uma discussão sobre os procedimentos estéticos, um novelão daqueles que a gente sentia muita saudade, né? 8h30 da noite estreia Beleza Fatal. Mais informações da nossa região estão em bandvale.com. Fica comigo, hora certa para você, 7h14. Até já. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Muito bem, hoje tem Beleza Fatal. E a história da Band com a teledramaturgia vem de longa data, viu? Nos anos 80, Meu Pé de Laranja Lima fez sucesso na telinha. E você sabia que uma das canções era daqui da nossa região? Direto de São Luís do Paraitinga. A Caroline Corrêa conta um pouquinho dessa história. Uma novela que marcou época. Meu Pé de Laranja Lima, exibida pela Band em 1980, conquistou o Brasil com sua história emocionante, baseada no romance de José Mauro de Vasconcelos. E contou a história de Zezé, um menino pobre que encontra conforto em um pequeno pé de laranja lima. Com dramas familiares e lições de vida, a novela comoveu o público e marcou a teledramaturgia brasileira. Tenho uma novidade para te contar. Coisa boa pelo seu jeito. É sim. Conte. Eu vou ser tio. E o que muita gente talvez não saiba é que a trilha sonora tinha um toque especial da região do Vale do Paraíba. O grupo Paranga, ícone da música de São Luís do Paraitinga, teve uma de suas canções embalando a trama. Eu vi um lencinho branco na janela do trem, de cima de um barranco, disse adeus ao meu bem. Que a TV é um veículo assim fenomenal, né, em termos de levar a visibilidade que ele dá para o artista, né? Você consegue atingir um número muito maior de pessoas. Então foi importantíssimo a gente ter essa participação. O Paranga surgiu na década de 70 na Terra das Marchinhas, celebrando as raízes culturais da cidade. O grupo, fundado pelos filhos do compositor Eupídio dos Santos, não só resgatou o carnaval luizense, como também levou a música local para todo o país. Foi assim que a canção Pedaço de Coração chegou às telinhas, dando o tom das emoções da novela. Esse pano de fundo, essa trilha sonora que eu falo, é o que é a alma do negócio. Claro que tem o tema, tem o principal, né? Mas a música faz parte. Aqui em São Luís do Paraitinga, a música sempre foi protagonista. E quando o Paranga foi convidado a participar da trilha sonora da novela, foi uma forma de reconhecimento nacional da cultura luizense. Se identifica, né, de se ver aquele mundo do interior lá, e tava um pouquinho de São Luís, por que não, né? Porque também tem as características de uma cidade pequena, acolhedora, então isso aí passa uma emoção muito grande. Segue levando a música luizense pelo Brasil, enquanto a Band retoma sua trajetória na teledramaturgia. Quem sabe o futuro não reserva mais uma parceria entre a emissora e a música de São Luís do Paraitinga? Eu cito assim, a Band é a minha casa. Então, tudo que aparecer vai ser super bem-vindo e espero que a gente tenha outras parcerias. Olha, gente, de verdade, eu assisti o primeiro capítulo dessa nova novela Beleza Fatal. É bem legal, gostei bastante, mas decidi que vou acompanhar com você aí todos os dias, de segunda a sexta, 8h30 da noite, nós vamos estar juntinho acompanhando as emoções dessa super estreia hoje na Band, hein? Vem com a gente. Esse foi o Band Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E logo depois, a partir das 8h30, o primeiro capítulo da nossa super estreia dessa noite. A novela Beleza Fatal
imperdível, minha gente. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Sentiu saudades da gente? Lá você também revê essa edição completa. Excelente noite para nós, boa semana e logo mais, hein? 8h30, as emoções de Beleza Fatal, essa novela que tá imperdível, convite feito e amanhã você me conta aqui pelas nossas mensagens, hein? Beijo grande, tchau!